3, nós vamos ver o versículo 14 e 15. Você pode ficar assentado como está. João 3, versículo 14 e 15. Amém? Todos acharam? E diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Presta atenção nisso, irmãos. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vou ler de novo. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Pastor, da onde vem essa história da serpente no deserto? Simples, irmãos. E te convido a ler em outro momento, não hoje, mas Números capítulo 21 fala sobre essa história. E quando Números trata dessa história, no texto lá, ele vai dizer que o povo de Israel estava caminhando no deserto. E, irmãos, lembrando que o povo de Israel foi retirado de um cativeiro de 430 anos no povo do Egito. O povo de Israel foi trazido pelo deserto e, nesse momento, o Senhor já os alimentava com o maná. Se nós lermos toda a história do povo de Israel no deserto, você vai ver que as roupas não se consumiam. Então, durante a caminhada de 40 anos, eles conseguiram usar as mesmas roupas. Eu sei que isso para a gente é um absurdo, principalmente para as meninas que às vezes vêm com uma roupa, não é assim, Renato? Que as meninas estão em casa, elas entram com uma roupa de manhã, pelo menos a Dani é assim. Se vier no culto de manhã com a roupa, de noite não pode vir com a mesma roupa, porque senão isso não é assim, Nicole? É assim, irmãos. Eles caminharam por 40 anos. Entenda bem, irmãos, não era uma questão de falta de higiene, era uma questão de necessidade. Eles estavam no deserto, eles vinham de uma escravidão, eles ainda não tinham posses, eles ainda não tinham conquistado nada ainda. Então a caminhada era necessária e o Senhor já provia, além das roupas que se não desgastavam, Ele também provia o alimento que era o maná que vinha dos céus. Eles não tinham que plantar, eles não tinham que cuidar dele, eles só tinham que recolher, porque o Senhor os sustentava. Mas, irmão, ser humano é difícil de agradar. E quando eles estão caminhando no deserto, eles vão olhar para Moisés e vão começar a reclamar de Moisés e do Senhor, e dizendo, olha, presta atenção no tamanho do disparate do ser humano. Por que o Senhor nos tirou lá do Egito? Lembrando que lá eles eram escravos. Por que o Senhor nos tirou lá do Egito? Para nos fazer vir caminhar nessa terra onde não tem alimento. E eles ainda falaram mal do maná. Lembrando que eles não tinham que plantar, eles não tinham que cuidar, eles não tinham que regar, eles só tinham que colher porque o Senhor mandava. E o Senhor veio trazer a gente aqui para a gente morrer de fome, morrer de sede. E começaram a bravejar e começaram a reclamar de Moisés e do Senhor. E aí o Senhor, como castigo, manda as serpentes no deserto. E as serpentes começam a morder lá o povo de Israel e muitos morrem. E aí eles vão cair em si, eles vão se dar conta do que fizeram. Eles vão começar a perceber a besteira que fizeram e reclamar de Moisés e do Senhor. E vão dizer, Moisés, fala para o Senhor que nós pecamos, que nós erramos. E aí o Senhor os perdoa e o Senhor manda que Moisés erga uma serpente no meio do deserto. E quando o povo era picado pelas cobras, eles olhavam para essa serpente e eram curados. E aqui o texto vem me dizendo, irmãos, entenda bem, se o Senhor não curasse o povo ali, no deserto das serpentes, o povo inteiro morreria. Então foi uma salvação divina que veio a partir do reconhecimento que erraram. E o Senhor então manda Moisés levantar aquela serpente para que o povo olhasse para ela e fosse sarado.
E agora João vem fazendo uma comparação entre essa serpente e o Filho do Homem. Ele vai dizer, é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que haja salvação. Salvação de quê, irmão? Salvação do pecado que entrou na nossa vida. E a palavra de Deus vai dizer que através do pecado veio a morte. Salvação da ira do Senhor que está sobre a nossa vida. Salvação dessa distância que existe do Pai e nossa por causa desse pecado. Salvação dessa morte eterna que nos afasta eternamente da presença do Senhor. Jesus era o único que poderia vir para resolver essa situação, para resolver esse problema. E entenda uma coisa muito séria e muito simples, irmãos. O Senhor Jesus não se preocupa com aquilo que não é importante. O Senhor Jesus não se preocupa com o que não é importante. Se Ele fez o que fez, se Ele veio aqui para morrer numa cruz do jeito que veio, é porque era indispensável que isso fosse feito. Não dava para ser feito por outra pessoa. Não dá para a gente encontrar outro caminho. Pastor, dá para eu ser bonzinho a minha vida inteira e alcançar a vida eterna? Irmão, entenda bem, se você crê na palavra do Senhor, não dá. Ah, pastor, mas eu creio em outras coisas. Aí, irmãos, eu não vou discutir, porque se você crê em outras coisas, são outras coisas. Mas eu creio na palavra, e a palavra do Senhor me diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Ele. O Senhor era indispensável na nossa vida e Ele só se preocupa com aquilo que lhe é importante. Então isso já seria motivo de glorificarmos a Deus, porque o Senhor valorizou a nossa vida. Pastor, valorizou como? Valorizou demonstrando na prática esse amor incondicional por nós. Esse amor que nós cantamos. Esse amor que a gente diz que é inexplicável, esse amor que a gente diz que é grande, foi o que o Senhor Jesus fez por nós. E a gente vai tentar falar um pouquinho sobre ele nessa noite. Olha só, a Bíblia diz que Jesus abriu mão da sua glória para se fazer carne. Irmãos, a gente não tem noção do que representa o tamanho da criação do nosso Deus. A gente olha para o mundo que a gente vive, que já é imenso. A gente olha para a natureza muitas vezes, algumas pessoas gostam de fazer isso, né? Admirar a natureza, é o pôr do sol, o nascer do sol, as plantas, os animais, muita gente gosta disso. E isso já nos traz, e a palavra de Deus vai dizer que os céus proclamam a sua glória, porque a gente enxerga nessas coisas, pelo menos uma faísca da grandeza do nosso Deus e do poder soberano dele. E se a gente tivesse poder para enxergar o espaço agora, com o melhor dos microscópios, dos telescópios, microscópio você vai enxergar o micro, do telescópio, você não alcançaria o final desse universo. Só para a gente entender o tamanho da criação. Quando nós pesquisamos aí na internet, você vai encontrar isso. Nós não temos um único Sol. A gente tem um único Sol aqui na nossa galáxia, mas existem outros. E tem um dos, o plural de Sol eu não sei, mas se eu estiver falando errado, me perdoa. Um dos Sols que existem, ele é tão grande que o nosso Sol, que é muito maior que a nossa Terra, nem aparece perto dele. Isso é só para a gente pensar na grandiosidade da criação. O nosso Deus é muito maior do que a criação. O nosso Deus, ele é todo poderoso. O nosso Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Na teologia, a gente vai dizer que ele é imanente, transcendente, perfeito, santo. Sempre existiu e para sempre vai existir. E aí a palavra de Deus me diz que o nosso Deus, que com palavras a gente não consegue expressar o tamanho do poder dele e da glória, abre mão disso tudo para vir para a terra. Sabe por que ele faz isso?
Porque Ele te ama. Quando Ele chega aqui nessa terra, Ele vai começar a viver dificuldades na sua vida desde antes do seu nascimento. Porque antes de nascer ele já era perseguido. Quando nasce, o governador da época, o político da época, aquele que estava dominando na época, vai dizer, olha, vai matar todas as crianças abaixo de 2 anos, porque a intenção era matar Jesus. Então Jesus ainda, com menos de 2 anos, com pouco tempo de nascido, já era perseguido. Nós estamos falando do Senhor dos Senhores, que abriu mão da sua glória para vir aqui para a terra. E aí se levanta um homem dizendo, eu vou matar. E é lógico que o nosso Deus não permitiu que isso acontecesse. Ele vai crescendo, irmãos, e quando chega por volta dos 30 anos, ele vai começar a fazer e a pregar o seu ministério propriamente dito, né? É a hora que ele começa o ministério de forma mais intensa, de forma mais forte, de forma mais presente. E a gente vai ver a todo momento que tem um grupo de pessoas, e às vezes uma multidão, que está atrás dele, perguntando coisas só para enganá-lo, perguntando as coisas só para ver se ele caía em algum erro, porque eles queriam matá-lo. Por várias vezes ele vai passar e ele está abençoando vidas. Ele pega uma pessoa com a mão ressequida, com a mão encolhida, defeituoso na sua mão, e ele traz essa mão de volta, ele sara essa pessoa, ele cura essa pessoa, e a única coisa que alguns conseguem enxergar é que ele fez aquilo no sábado. Eles não conseguem ver o tamanho do milagre que aconteceu. Ele ressuscita pessoas. E você tem um monte de gente querendo matar. Lembrando que esse é o Senhor dos Senhores. E você vê Jesus continuando sua caminhada. Sabe por que ele continua a caminhar? Porque ele te ama. Esse amor inexplicável. Vai chegar um momento, irmãos, em que eu diria que é o momento mais difícil da sua vida, em que o sofrimento vai estar cada vez mais próximo, cada vez mais intenso. E ele vai dizer para os discípulos, olha, minha alma está angustiada, está triste até a morte. Jesus já estava sofrendo, e aí ele vai para o jardim orar. E lá ele se põe de joelho e clama ao Pai, porque é o lado humano de Jesus falando. Jesus era 100% homem, e o lado humano dele, sabendo da dor que ele ia sofrer, sabendo do peso dos nossos pecados, sabendo da luta que ele ia passar, sabendo de tudo o que ia acontecer, ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade. E você sabe qual é a resposta que ele recebe dessa oração? Não. É isso que Deus diz para ele. Porque você vê que depois dessa oração ele vai sair e vai seguir o seu caminho até a cruz. E o texto ainda continua, irmãos, dizendo que ele volta, os discípulos estão dormindo, e ele os acorda e diz para ele, olha, orem para que vocês não caem em tentação. Ele volta a orar. E quando ele volta a orar, irmãos, ele clama mais intensamente, a ponto de suar gotas como de sangue. E isso, irmãos, só acontece em extrema angústia. Isso não é uma tristeza simples, é algo que eu arrisco dizer que nenhum de nós nunca experimentou a angústia que Jesus experimentou nesse momento. A ponto das suas veias dilatarem, abrirem esses vasos e o sangue correr pelos seus poros. A gente nunca experimentou o tamanho dessa tristeza e dessa dor. E você vê Jesus saindo dali para fazer o quê? E morrer por nós numa cruz. Sabe por que ele fez isso? Porque ele te ama. E o tamanho do amor de Jesus é tão grande
que ele, irmãos, ele podia sair dali desesperado, querendo fugir, querendo arrumar um jeito para que aquilo não acontecesse, mas ele não faz. Em obediência ao Pai, em amor por nós, ele vai caminhar, e a impressão que eu tenho na leitura que eu faço do texto é que, apesar da angústia, apesar do sofrimento que ele mesmo diz que está sofrendo, há uma paz dentro dele que excede a todo entendimento, não pela ausência da dor, mas pela presença da obediência e de um amor inexplicável por nós. Esse amor é tão grande que ele vai abraçar o seu traidor e chamá-lo de amigo. E eu tenho certeza que não foi com falsidade. Ele ama a gente de tal forma, irmãos, que Pedro vai lá, eu sei que você já conhece essa história, vai cortar a orelha do soldado chamado Malco. E, irmãos, eu falei esses dias isso aqui, né? O pessoal até riu depois de mim. Ter cortado o pescoço dele. Isso é a maldade humana. Mas o amor de Jesus por nós é inexplicável. Ele coloca a orelha no. E ele vai para a cruz. Mas antes disso, vão bater na cara. Pastor Cláudio é grande. Eu fico, imagina, pastor, imagina comigo aqui, se eu chegasse agora na frente do irmão e desse um tapa na sua cara. Não precisa, por favor, não vou fazer isso. Não precisa sair daí. Pode ficar tranquilo. Imagine, irmão, se eu desse um tapa na sua cara agora. Se eu cuspisse na sua cara agora. Irmão, você pega a pessoa, Pastor Sidney é uma pessoa calma, tranquila, mas se eu dou um tapa na cara dele, irmão, eu vou apanhar, porque nem para correr não vai dar, porque ele corre muito mais que eu, então não dá. Correto? Mas Jesus levou tapa na cara. Na cara de Jesus, irmãos, cuspiram. Ele suporta isso. O governador da província manda chicoteá-lo. E eu sei que você sabe que essas chicotadas vão doer muito mais do que as correadas que alguns de nós já levou aí quando criança. Esse chicote, irmãos, vinha rasgando as costas. Imagina isso. Abrindo feridas imensas. Um castigo por chicotada eram 40 chicotadas. Depois de um tempo, a chicotada em cima de ferida aberta. Não tinha cuidado, irmão. Não pense você, por exemplo, o pai às vezes vai dar uma palmadinha lá no filho. Eu não estou aqui questionando se é certo, se é errado, mas uma palmadinha. Você vai naquela parte mais rechuchuda, você não chega com força, você vai para corrigir, não para agredir. No tempo de Jesus não tinha isso não, irmãos. Aonde pegasse esse chicote, eles saíam rasgando. E você imagina agora esse chicote pegando na face, esse chicote pegando no tórax, esse chicote pegando nas costas, esse chicote pegando nas pernas e abrindo ferida em cima de ferida. E Jesus não sai. Jesus podia sair. Ele vai dizer para Pedro lá atrás, olha, se eu quisesse, eu rogo ao Pai e ele manda miríades de anjos. Mas ele não sai. As chicotadas, ele podia ter... Uma coisa simples, se ele fala para quem estava lá acusando ele que ele não era rei de nada, que ele abria mão disso tudo, ele tinha sido liberto. Não tinha levado chicotada nenhuma. Sabe por que ele não faz isso, Renato? Porque ele te ama. É isso. Depois ele vai para a cruz. Ele vai carregar aquele madeiro nas suas costas. Lembrando que essas costas já estavam todas feridas. Era ferida em cima de ferida. E você imagina Jesus subindo aquele caminho que ele tinha que subir, e aquela madeira escorregando naquelas costas machucadas. Eu não sei os irmãos, mas eu não consigo nem imaginar que dor foi essa. E quando chega lá em cima, eles vão botar deitado e começa a ser pregado numa cruz. Um prego com cerca de 8 milímetros de ponta.
Se a gente já pisou num prego aqui, num caco de vidro, você sabe quanto dói. Lá era um prego de cerca de 8 milímetros de ponta. Agora usa sua mente aí junto comigo e imagina esse prego sendo colocado nos braços dele, na mão, né, nessa região. E martelada após martelada, esse prego entrando na pele de Jesus. Saindo do outro lado. E aí você pensa, acabou não, irmão. Agora tem a madeira para entrar. E é mais martelada, em cima de martelada, até esse prego entrar na madeira. Aí acabou, pastor? Não, ainda tem a outra mão. Depois ele é erguido lá as feridas. E aí tem os pés para serem pregados. E prega um pé, depois prega o outro. Depois tem a madeira para o prego entrar. Já tinha uma coroa de espinhos na cabeça, já tinham chicotadas, já tinham tapas, já tinham cuspe no rosto. Sabe por que Jesus sofreu isso tudo, irmãos? Porque Ele te ama. Não tem outro motivo. Ele pede perdão pelos inimigos que estavam ali, porque ele diz, Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Ele se sente abandonado pelo Pai por conta do peso dos pecados que estava sobre ele. E ele vai até o final. Até o momento que ele diz, está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus não abandonou a cruz. Jesus não fugiu do sofrimento que ia passar. E foi um sofrimento que a gente não tem nem ideia do quanto doeu. E isso tudo, irmãos, ele faz por amor. Para nos garantir uma vida eterna. A salvação, irmãos, é algo que só poderia vir dos céus sobre a nossa vida. Para o ser humano, impossível. A gente não pode, a gente não tem como conseguir um caminho que nos leve ao Pai sem ser Jesus Cristo. E sem Ele ter feito o que fez por nós e ao terceiro dia ter ressuscitado. Vida eterna, irmãos, é graça manifesta. Vida eterna, salvação, Jesus numa cruz, ressuscitando ao terceiro dia, é misericórdia, graça e amor derramado sobre as nossas vidas, para nos tirar do caminho do inferno, nos trazer para o caminho dos céus, para nos tirar do pecado, nos trazer para a santidade da presença do Senhor, para nos tirar da distância como criaturas e nos tornar filhos de um Pai que nos ama incondicionalmente. Agora preste atenção numa coisa simples. Se você ainda não tem Jesus no coração, é urgente a necessidade de se entregar a Ele. O Senhor Jesus fez aquilo que só Ele podia fazer por nós. Eu digo que aquilo que Ele tinha que fazer, não tinha no sentido de obrigação, mas no sentido de que só Ele podia fazer por nós. O que a gente tem que fazer agora é dizer sim para o Senhor e entregar a nossa vida para Ele. Pastor, por que você diz que é urgente? Antes disso, eu digo que é importante, porque, irmãos, eu não consigo, do mesmo jeito que eu não consigo imaginar o que será nos céus, porque a palavra de Deus nos diz que é algo que a gente nunca viu nem imaginou, eu também não consigo imaginar quão grande será a tristeza de estar no inferno. Independente do entendimento teológico que você tenha sobre ele, nós estaremos na total ausência da presença do Senhor. Vou repetir, nós estaremos na total ausência da presença do Senhor e na total presença do mal sobre as nossas vidas. Isso é o inferno, independente da forma como você o entenda dentro do contexto teológico. E a nossa vida passa
muito rápido. Que é isso, pastor? Estou forte aqui, estou respirando bem, meu coração bate direitinho, minha cabeça está boa. Irmãos, eu trabalho no hospital, vai fazer 30 anos. Eu já vi, não foi uma nem duas, não, foram várias vezes, pessoas conversando comigo, respirando bem, sem sentir nada, coração batendo direitinho, quando eu viro e volto, morreu. E eu não estou exagerando, não é virar, fazer alguma coisa e 3 dias voltar, não. Já teve jeito de eu virar para conversar com a outra pessoa e quando eu voltar ele está parado e a gente tem que ir para cima dele, porque o que estava conversando comigo há 1 minuto, o coração parou e foi embora. Já teve gente que se levantou lá da cama, peraí, que eu vou ali no banheiro rapidinho e já volto. E daqui a pouco, 5, 10 minutos, sai do banheiro, vou lá, está morto no chão. Irmãos, a nossa vida é muito frágil. Pode ser que você viva ainda 20, 30, 40, 50, 60 anos ou mais. Mas pode ser que não. Por isso que eu digo que entregar a sua vida a Jesus é urgente. Porque a partir do momento que Jesus entra na sua vida como Senhor e como Salvador, eu posso ir embora daqui a 1 minuto, ou eu posso ir embora daqui a 100 anos, que eu terei um lugar reservado para mim na eternidade com o meu Deus. Porque Jesus disse que ia preparar o lugar. Eu posso ir embora daqui a 1 minuto ou daqui a 100 anos, mas eu estarei na glória com o Senhor. Não por mérito, mas por graça, por amor incondicional. Agora eu posso viver 200 anos sem Jesus. E triste vai ser o dia que eu partir. Por isso eu digo, irmãos, que se você não tem Jesus no coração ainda, é urgente entregar a sua vida a Ele. Mas também tem aqueles que já se entregaram a Jesus. E aí, irmãos, para nós que já nos entregamos a Jesus, nós não podemos ter outra atitude do que gratidão ao Senhor pelo que Ele fez, pela condição que Ele nos colocou de filhos. E essa gratidão precisa ser mostrada, irmãos, de forma prática. Daquele que se entrega, que obedece, que serve, que faz a obra. Pastor, quantas pessoas estão se afastando, já entregaram as suas vidas a Jesus e por conta de problemas muitos, grandes ou pequenos, não vou questionar isso, estão se afastando do Senhor, da presença dEle, da obra e daquilo para qual Ele nos chamou para fazer, que foi pregar esse Evangelho, através das diversas ferramentas que Ele construiu. E, irmão, desculpe, você pode entender de outro jeito e eu respeito isso, mas para mim isso é ingratidão. Pastor, mas eu tenho 5, 6, 7, 8 justificativas. Irmão, se 5, 6, 7, 8, 10, 50, 100 justificativas forem maior do que o sacrifício que Jesus fez por nós, eu te dou razão. Mas eu não encontro nenhuma justificativa que seja maior do que o amor de Jesus por nós. Então a gente precisa se envolver com o Pai de tal forma que nada mais importe na nossa vida, a não ser agradar ao Senhor, que nos amou de forma incondicional. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, porque essa não é uma conversa entre eu e você. Se os 10 leprosos lá que foram curados e aquele um que voltou tivesse contado para os outros o que tinha acontecido, isso seria importante. Mas o mais importante foi ele ter voltado para agradecer a Jesus. A maior conversa foi entre ele e Jesus. A maior conversa dessa noite, irmãos, não é entre eu e você, nem você com o irmão que está do seu lado. A maior conversa dessa noite precisa ser entre você e o nosso Senhor Jesus Cristo.
Se você já tem Jesus no seu coração, essa conversa tem que ser de gratidão a Deus. Que esse amor incondicional nos alcançou e nos tirou da morte para a vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor nos alcançou. Mas eu quero dar uma oportunidade também a você que ainda não entregou sua vida a Jesus. E eu digo para você, e repito o que já disse, essa decisão é urgente. Mas preste atenção, essa decisão é uma escolha sua. Pastor, eu posso dizer não? Pode. Eu posso não querer? Pode. Você só não pode reclamar da consequência. Meu convite para você é simples, porque Jesus foi muito simples nessa hora. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui à frente, para que nós possamos orar. Pastor, mas isso é só um levantar. Irmãos, a Bíblia diz que quando uma alma se converte, há festa no céu. Jesus abriu mão da sua glória para vir aqui. Senhor Jesus, se há festa no céu, se eles se importam tanto com a sua vida, como se importam também com a minha e de toda a humanidade, se vier uma pessoa só, é glória do Senhor, é graça manifesta, é amor derramado. Pastor, e se não vier ninguém? A escolha é sua. A decisão é sua. O tempo é hoje. Então, se você quer entregar a sua vida a Jesus, saia do seu lugar, vem aqui à frente, nós estaremos orando juntos, agradecendo a Deus pela salvação derramada, que Deus te abençoe. Se mais alguém quiser vir, pode sair do seu lugar e pode vir aqui. Pastor, por que você não pediu para levantar a mão? Não, estou chamando para vir aqui. Essa graça é tão maravilhosa que o mínimo que a gente pode fazer é ter coragem de sair do lugar e vir aqui. Eu não estou falando de obrigação, estou falando de amor, de misericórdia, estou falando de graça derramada, eu estou falando de privilégio de estar na presença do Senhor e de ser salvo por Ele. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, saia do seu lugar e venha até aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças, porque o Senhor é Deus presente nesse lugar, ó Pai. Te damos graças, Senhor, pelo teu sacrifício por nós, ó Pai, entregando o teu Filho Jesus, para morrer no nosso lugar, morrer morte de cruz, com um sofrimento absurdo, mas que ao terceiro dia ressuscitou, ó Pai, vencendo a morte e nos garantindo em si, em Jesus, a nossa vida eterna, e nós glorificamos o teu nome por isso, ó Pai. Nós somos gratos ao Senhor por esse sacrifício. E agora, ó Pai, de forma muito especial, queremos entregar a vida do nosso irmão Adir nas tuas mãos, te agradecendo, ó Pai, pela salvação que também alcançou a vida dele, pela salvação que alcançou a vida do seu filho, que há muito tempo ele dizia que precisava vê-lo na presença do Senhor, e hoje ele assim o está. E nós te agradecemos por isso, ó Pai, e colocamos toda a família dele nas tuas mãos, pedindo a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia, a tua salvação derramada sobre a casa dele, sobre o lar. Toma a vida dele nas tuas mãos, ó Pai. E por nós, Senhor, que já há um outro dia, já há algum tempo, fizemos essa decisão ao lado do Senhor. Eu te agradeço. Porque desde o dia que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a nossa vida foi transformada.
A nossa trajetória agora é rumo aos céus. A nossa casa não é mais aqui. Nós não somos mais desse mundo, ó Pai, mas nós estamos aqui de passagem e agora nós fazemos parte do povo do Senhor, da igreja que triunfa dia após dia. E nós te agradecemos por isso, ó Pai. E para você que está sentado ainda, mas que já entregou sua vida a Jesus, se você entende que nós precisamos buscar ao Senhor em gratidão, de tal forma que nada mais que aconteça nesse mundo nos tire da presença do Senhor, eu te convido a se colocar de pé também e vamos glorificar o nome do Senhor juntos, porque não tem amor maior, não tem graça maior do que a do Senhor derramada por nós. Sei que provações virão, mas põe a tua fé nesse Jesus que é Jesus, sem te aportes mãos.
és bom e a tua palavra não nos deixa errar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua igreja. Obrigado pela palavra abençoada no nosso coração. Saímos daqui, Senhor Deus, alimentados, recarregados, Senhor Deus, para uma semana de desafios. Mas o nosso maior desafio é honrar o nome do Senhor. Que o amor eterno de Deus Pai, a graça e misericórdia salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor, a comunhão e a alegria e consolação do Santo Espírito